Olá, bem-vindo ao canal Leidos. Aqui é o Alenarte. Aqui é o Nox. E aí, pessoal? E hoje a gente vai falar aqui sobre a técnica CRISPR, né? A gente vai discutir mais coisas, muitas coisas como a parte ética disso, que a gente vai tocar em vários aspectos, o como isso afeta a nossa sociedade, o quão isso é uma liberdade individual, o quanto isso é progresso ou o quanto isso pode estratificar mais a sociedade, né? Então, para começar, Nox, vamos falar sobre a notícia, né? Então, basicamente, teve um chinês que ele foi numa conferência e ele diz ter editado genes de bebês. Então, ele modificou os genes dos bebês para eles terem um tipo de resistência ao vírus HIV. Então, isso, no caso, seria uma coisa boa, né? Só que o problema é que todo mundo ficou um alarde na conferência, porque primeiro, ele não apresentou dados, né? E segundo que é meio que antiético fazer esse tipo de pesquisa. O Pirula tem um vídeo que ele fala sobre isso, que é bem interessante, eu vou deixar na descrição. Ele fala sobre a notícia, assim, mas de modo geral, eu acho que é isso, né? Ele fez essa mudança, e aí as pessoas não gostaram, e agora ele também está desaparecido, né? Aí é foda que o governo chinês, ele é um governo comunista, então, cara, é ditatorial lá. Então, o cara sumiu, aí fala, veja, a gente não tem nada com isso, o governo chinês fala, mas o quanto isso tem credibilidade, né? Então, é difícil saber. A instituição de pesquisa que ele trabalhou falou que ele não foi preso. A Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul negou, no entanto, as alegações de que seu ex-pesquisador esteja preso. Uma porta-voz da instituição disse ao South China Morning Post que nenhuma informação está confirmada, apenas as que estão nos canais oficiais. Aí também aqui a fala deles. Nós não podemos responder a mais perguntas sobre o assunto agora, mas, se tivermos alguma informação, vamos atualizá-los, completou a porta-voz ao jornal chinês. Então é isso, cara. Ele tá preso ou foi morto. Você quer explicar o que é a técnica CRISPR? Essa técnica ela consiste em você meio que guiar uma espécie de enzima que ela é capaz de cortar o DNA em uma região que você específica, né, que você quiser, com essa substância que vai guiar essa enzima, né? Então, com essa ferramenta, ela é como se fosse basicamente uma tesoura, né? O que você faz é cortar o DNA onde você quiser, basicamente isso. Só que só cortar o DNA meio que gera ali uma abertura para mutações, né? Então você não poderia, digamos, só cortar aquela região e deixar o DNA se recuperar, né? Então, se eu não me engano, essa técnica ela também meio que adiciona ali naquela região a sequência de códigos, né, do DNA que ela quiser, depois que corta, né? Só para não ficar aquele vazio ali e aumentar o risco de mutações, né? Só que, mesmo assim, ainda tem riscos de mutação, né? Inclusive, esse é um dos problemas que a maioria dos pesquisadores, assim, enfrenta com essa técnica, né? Por isso que, assim, com a edição do DNA no geral, né? É muito arriscado ficar, digamos, editando o DNA sem que futuramente não ocorram mutações, né? Existe essa questão também da preservação genética das espécies, né? Então, o que ocorre, inclusive, com animais e plantas geneticamente modificadas, né? Que você não pode deixar que o DNA de um organismo geneticamente modificado se espalhe para outras plantas, né? Isso é chamado de plantas ou animais, né? Isso é chamado de poluição genética, né? Então tem também essa preocupação em preservar o DNA ali original das espécies, né? Já existiam trabalhos anteriores a esse, né? Que estavam realmente buscando, digamos, essa é a palavra que eles usam, né? A erradicação do HIV usando essa técnica, né, de CRISPR. Se não me engano, teve um trabalho de 2016 que a gente vai deixar aqui também, aí na descrição, que é um artigo científico, né? Então, se não me engano, ele tá em inglês também, então se você entender, tá aí embaixo. Os cientistas, eles foram capazes de, se não me engano, foi nos Estados Unidos, não sei, vai estar aí. Eles foram capazes de eliminar completamente o vírus de ratos, né, ratos de laboratório. Só que eles não editaram o DNA desses ratos, né? Eles eliminaram o vírus de ratos que já estavam infectados. A enzima, né, que é a tesoura lá usada na técnica, uma tesoura biológica, ela cortou
o DNA que foi adicionado ao DNA dos ratos, né? Sim. É porque eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos vírus, eles adicionam o DNA viral no DNA do hospedeiro, da pessoa que vai ficar doente. Então, você tem ali meio que um DNA forasteiro dentro do seu DNA. Então, a CRISPR, ela só vai cortar aquele DNA ali que foi inserido, né, pelo vírus. Fazendo assim, então, eliminando o vírus daqueles animais, né? Só que essa técnica seria utilizada para o tratamento do HIV de pessoas que já estão infectadas, né? Assim, se você olhar de um certo ângulo, é bem diferente do que o doutor lá da China fez, né? Que ele realmente tentou tornou, não sei, né? Essas crianças geneticamente modificadas para serem resistentes ao vírus, né? E, sinceramente, eu não achei nada que explicasse exatamente o que ele fez, né, nessas crianças, mas talvez ele tenha eliminado do DNA delas a capacidade de expressar os receptores que são necessários para o HIV infectar uma célula, né? Que isso acontece com todos os vírus. Eles precisam primeiro se conectar a um receptor, que geralmente é uma proteína, né? Aí depois que eles se conectam, também tem outros correceptores, né? Enfim, ele só vai conseguir infectar aquela célula que tiver aquele receptor, né? É como se fosse uma fechadura e ele tem uma chave, né? Então, se você tirar essa fechadura da célula, talvez o vírus não vai conseguir infectar. Então, é por isso que os vírus, eles infectam células específicas, né? Então, talvez seja isso que ele tenha feito, né? Ele tenha impedido a capacidade do corpo de produzir esses receptores. Mas eu realmente não sei exatamente o que ele fez, eu não achei nada específico. Então, isso é um ponto, porque a gente está conjecturando aqui, porque não há um estudo feito, um artigo, um paper, em que ele descreve como ele fez isso. Inclusive, isso gera suspeitas, porque a China já no passado falou que fez um monte de coisa, mas na verdade, quando foi ver, não era bem aquilo. Isso o Pirula, inclusive, fala no vídeo dele. Então, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Mas é realmente engraçado pensar o porquê que esse cara falou isso, né, cara? Será que ele achou que ele tinha autoridade ou ele tinha permissão para falar? O que passou na mente dele? Porque a China aparentemente não gostou. É verdade, pelo que eu tava lendo na internet, né? Ele falsificou os documentos do comitê de ética, né? Que eu não sei lá fora, né? Eu acho que no mundo todo existe, assim, que faz pesquisa, né? Essas instituições que fazem pesquisa, eles precisam de um comitê de ética, né? Que vai avaliar se aquele experimento ele fere ou não os princípios éticos daquele país, pelo menos, né? Ou de acordos internacionais que existem. Então, assim, é difícil até avaliar a veracidade do experimento dele, justamente porque para ele publicar um trabalho, né, que seria, digamos, tornar o trabalho dele aceitável, digamos assim, na ciência, né, ele teria que ter um comitê de ética. Então eu acho que ele nem conseguiria publicar, né, se tivesse, assim, outros problemas com o governo chinês. Só que também, eu acho que isso também meio que bota um pouco de lenha na fogueira, né? Essa questão da teoria da conspiração em relação ao HIV, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que acreditam que já existe cura para o HIV ou tratamentos que eliminam o vírus, né? Mas só que não são divulgados, ou os governos, eles não deixam esses testes, né, continuarem, porque as empresas que produzem esses medicamentos, né, eles ganham muito dinheiro, junto com o governo também, né? Tem essa questão aí que algumas pessoas levantam. Basicamente você está dizendo que teria um lobby, um cartel ali que impediria que chegasse qualquer tipo de cura, porque isso ia atrapalhar o negócio deles, que eles ganham milhares e milhões com o tratamento. Enquanto se tivesse uma cura específica, eles deixariam de ganhar milhões, né, com isso. Mas isso é, como eu disse, né, uma questão de teoria da conspiração. É difícil saber o quanto isso é verdade ou Não não. tem como provar nada. Então, agora que a gente vai falar aqui um pouco da questão da parte ética e o que a gente acha disso, né? Por exemplo, se essa técnica realmente servir para curar doenças, por exemplo, o HIV, diz que até com diabetes, né, cara, pode funcionar para ajudar as pessoas. Sim, tem vários
tem várias linhas de estudo, né, em relação a outras doenças. Inclusive tem resultados positivos já publicados. Então, se isso realmente ajudar as pessoas, é uma técnica muito bacana. Porém, há uma questão aí que as pessoas discutem, que é a questão: e se usar isso para mudanças genéticas? Por exemplo, porque você pode fazer isso. Vamos supor, você quer uma criança, aí você vai decidir como é que vai ser a aparência dela. Vai ser loirinho, olhos azuis, branquinho, porque daí, se ele for dessa forma, ele vai ter mais oportunidades na sociedade, as pessoas vão gostar mais dele. Então, eles vão tentar criar um ser humano meio que perfeito. Isso seria ruim em vários aspectos. Primeiro porque criaria uma questão de uma baixa diferença genética, né? Então, variabilidade. O Nox vai saber dizer melhor, mas, por exemplo, se você tem uma população muito semelhante, se vê um vírus, um tipo de vírus, é variabilidade genética, se não me engano. Se vem um vírus e esse vírus afeta muito essa população, todo mundo morre. Se você tem grande variabilidade genética, a espécie continua. Então essa seria outra questão, né? E aí, cara, eu acho que, assim como o Pirula falou, isso é meio que imbarrável, né? E talvez isso já até aconteça hoje em dia. Já tenha pessoas que escolham como seus filhos vão nascer, a aparência delas, né? Assim, inclusive isso que tá falando tem um nome, né, que é eugenia. Exatamente. Que são áreas diferentes da engenharia genética, né? Que é um caso que não tem nada a ver com terapia gênica, né? Que inclusive é uma coisa que eu sou a favor. Mas agora, essa questão de eugenia, ela também entra dentro essa técnica de edição em DNA ali direto da pessoa, né? Assim, então também dá para separar, de certa forma, você querer editar características físicas, né, de uma pessoa, tornar ela resistente a doenças. O que teoricamente eu sou a favor, né, de você tornar a pessoa resistente a certas doenças e tudo mais. Mas é claro que quando tiver um nível de segurança assim muito grande, né? Que não é um caso que nós temos atualmente, né? Que ainda existem, como eu falei, esses riscos da pessoa desenvolver mutações por causa dessa edição. E, inclusive, se eu não me engano, ele fez o doutor lá da China, ele usou essa técnica em 2G. É porque ele usou essa técnica em gêmeas, né? E ela só foi eficiente em uma das duas. Pelo menos foi o que eu achei publicado pela internet, né? Até porque eu acho que a gente ainda não tem tanta informação assim sobre o experimento mesmo, que seja bem confiável. Então isso já demonstra que ele já não tem um certo controle sobre a técnica. Inclusive, esse é um dos problemas, né? Porque você pode acabar causando mutações e criando, sei lá, seres humanos deformados. Inclusive é por isso que, na verdade, teoricamente, né? Assim, falando só da parte científica, é um dos motivos para não se clonar seres humanos, né? Porque, sei lá, talvez as pessoas achem que simplesmente se você executar a técnica, você vai ter ali um ser humano perfeito. Mas na verdade, por exemplo, para chegar na ovelha Dolly, foram produzidas várias ovelhas deficientes ou, na verdade, acabaram não conseguindo nascer, né? Então isso seria um problema muito grande, assim, para ser utilizado em seres humanos, né? Mas, se não me engano, já tem estudos muito mais avançados com a clonagem de órgãos, né? Que é justamente para fazer o transplante. Então a pessoa consegue meio que clonar qualquer órgão do corpo dela. E se ela precisar, ela tem ali um órgão que provavelmente vai ter 100% de aceitação no organismo, né? Porque tem essa questão também de transplante, de rejeitar. Só que inclusive mesmo assim ainda tem uma chance de rejeitar, mas as chances são bem diminuídas. Então, assim, dentro dessa área, né, de engenharia genética existem diversos ramos assim de estudos, né? Tem esses mais polêmicos e alguns que têm muito mais aceitação ética, científica, inclusive da Igreja Católica, né? Eu estava lendo aqui também um artigo da internet que fala que a Igreja Católica é favorável à terapia gênica, mas essa questão de edição genética, eles também já não são tão favoráveis assim. Sim. Mas também criar um grande tabu nesse assunto não é uma forma de atravancar o progresso, de fazer com que a gente impeça que avanços aconteçam, porque as pessoas podem meio que deixar de lado essas pesquisas justamente por causa do grande tabu que se cria.
Pois é, eu não tenho certeza quanto a isso, né? Porque apesar de tudo, os estudos continuam, né? E a comunidade científica está sempre tentando assim, avançar nessas questões, né? Quebrar essas barreiras legais e éticas. Assim, querendo ou não, eu acredito que essa preocupação, né, essas diretrizes que são, digamos, acordadas com reuniões internacionais, até com esse controle, talvez, da igreja, possa, digamos, controlar o que a ciência pode fazer, né? Para que, sei lá, não seja, ela não acabe ultrapassando barreiras que não deveria, né? Mas é claro que eu acho que em alguns casos, né, principalmente com a igreja, isso realmente atrapalha o progresso da ciência. Mas não que não seja necessário. Sim. Mas imagina assim, os caras descobrem uma coisa, aí, ó, você. Um tipo de. Sei lá, um tipo de técnica que faça as pessoas viverem para sempre. Aí ia ter uma questão ética a respeito de. Ah, mas as pessoas devem viver eternamente ou não? Eu acho que nesse caso, por exemplo, de viver eternamente, claro, seria mais uma questão individual, né? E não as pessoas se juntarem para decidir se isso é ético ou não. E aí a gente vai entrar numa questão de essa modificação das pessoas na aparência que eu falo, e também em questão de ter ou não doenças, que seja. Isso seria mais uma questão de uma decisão individual ou seria uma questão coletiva? Porque quando a gente fala, o Clarion deu essa opinião que eu te falei, que é o seguinte: olha, as pessoas não têm nada que ver se outra pessoa vai ou não fazer cirurgia plástica, fazer tatuagem ou não. É uma decisão exclusiva do indivíduo. Isso se aplica à questão dos bebês, porque se o pai fala, eu quero que meu bebê nasça com essas características, ele tem esse direito ou ele não tem porque o bebê não optou por isso? Ainda que seja algo que seja benéfico ao bebê, que traga benefícios à criança no seu futuro, etc. Mas ele não escolheu. Apesar das pessoas terem opiniões assim, individuais quanto a isso, né? Sempre vai cair nessa questão ética, porque, pelo menos atualmente, né, no modelo da forma como a ciência é feita, não tem como aprovar uma técnica para você, sei lá, editar as características físicas de um bebê, porque não vai ter aprovação de conselhos de ética, né? Porque existem diversos problemas relacionados a isso, né? Provavelmente vai ser uma técnica cara, então, sei lá, pessoas mais privilegiadas vão continuar tendo mais privilégios ainda porque vão poder, sei lá, selecionar como vai ser os seus filhos, né? E tem toda uma questão de preconceito também e também uma questão de, digamos assim, trivialidade dessa técnica ser usada para isso, né? Ou superficialidade, porque, sei lá, tem Sim. coisas mais importantes do que isso, né? Tipo, tratamento de doenças. Inclusive, um dos argumentos dessas pessoas seria, digamos, a diminuição do preconceito, sei lá, do bullying, né, na escola, né? Já que as pessoas, digamos, teriam características mais bem aceitas. Mas eu não sei exatamente se isso seria realmente um resultado, né? Uhum. Porque, sei lá, depois de um tempo utilizando isso, as pessoas iam começar, digamos, ser todas parecidas, né? Como você falou também, eu não sei o quanto isso interferia na variabilidade genética, porque essas pessoas, elas continuariam tendo filhos, né? E é justamente o cruzamento, né, entre o material genético do óvulo e do espermatozoide que gera a variabilidade genética, né? Não sei, a não ser que essas pessoas fiquem editando todos os filhos que elas vão ter, né? Aí realmente seria um problema. Assim, falando pessoalmente, eu não concordo com essa técnica. Ou para de características físicas. Só realmente para questões médicas, né? Terapia gênica e resistência. É que é bastante complicado mesmo, porque alguns falam, né? Eu acho que seria impossível de barrar a partir do momento que você cria nessa parte de, ó, vamos melhorar para a doença, mas seria praticamente impossível impedir que as pessoas usassem isso para questão física mesmo, questão de aparência ou habilidades e tal. Eventualmente isso ia acontecer, as pessoas querendo ou não. Isso poderia criar realmente grandes problemas, né? Então, as pessoas que tivessem essa modificação poderiam ter mais acesso a empregos, todo esse tipo, mais oportunidades e tal. Então, daí poderia, vamos supor um caso. Aí, pais negros que têm orgulho de serem negros, da sua cultura e tal, mesmo assim,
Eles pensam o seguinte: mas se meu filho nascer negro, ele vai ter menos oportunidades na sociedade. Então eu vou modificar geneticamente para ele nascer, sei lá, eu não sei se isso é possível, mas branco com olhos azuis. E eventualmente você teria uma mudança realmente e todo mundo ficando meio parecido. Será que isso poderia acontecer ou é uma extrapolação também, né? Eu não sei se isso realmente ocorreria, mas se fosse, eu acho que ia ser complicado, mas meio que inevitável também, né, cara? Assim, dependendo da legalidade, né? Eu não sei, realmente, pra ser sincero, eu acredito que uma hora, talvez, né? Isso possa acontecer. Sim. Tem um filme, ô Nox, que vamos deixar de recomendação, que eu vi as pessoas falando que parecia muito com essa situação, que é o filme Gattaca, Experiência Genética, né? Eu não assisti esse filme, mas as pessoas falam, ó, isso tem muito a ver com aquele filme Gattaca e tal. Uma questão de, ó, tinha um cara que ele sonhava viajar por espaço, tô lendo aqui a sinopse, né? Mas ele não pôde por ser considerado geneticamente inferior. Ele decide desafiar seu destino, comprando os gêneros de James Morrow e assumindo sua identidade. Eu acho que eu ouvi falar desse filme no podcast, alguma coisa assim. Então pode ser interessante as pessoas verem sobre isso. E de certa forma, já existe um tipo de diferenciação até alguma escolha pela genética hoje em dia. Por exemplo, tem aquele negócio que chama que é para você descobrir a sua hereditariedade, né? Então, os seus ancestrais. Aí você manda para os Estados Unidos uma parte do seu DNA, eu acho que você cospe alguma coisa, eu não sei como é que você faz, mas É com cotonete, né? Passa na cotonete? boca. É. Isso. Mas só que você paga, só que o preço é relativamente barato, relativamente barato considerando o quanto custaria se eles cobrassem um preço real. E por que eles cobram menos? Para ter o seu gene no banco de dados, né? Informação, que é a mesma coisa que o Facebook faz hoje em dia. Por que o Facebook é de graça? Porque o produto deles é você. Pra vender nossas informações. Exatamente. Então, esse banco genético, ele poderia ser vendido para empresas, e as empresas, quando fosse isso, aí, com o Facebook meio que acontece isso, mas imagine assim, ó, a empresa vai comprar os seus dados genéticos ou informações sobre você, e aí ele vai decidir se vai te contratar ou não. Porque ele fala assim, esse cara aqui, ó, ele tem mais predisposição a ter um ataque cardíaco novo. Então eu não vou contratar porque pode dar algum problema, ou ele pode ter alguma doença que pode prejudicar que ele fique aqui trabalhando com a gente, né? Então, poderia acontecer isso, um tipo de discriminação. Eles poderiam fazer isso de várias formas, né? Eu acho que nesse filme aí, que cita um exemplo que é o seguinte, se você bebe num copo, ele já tem o seu DNA e eles podem fazer esse teste. Inclusive, eu já ouvi falar também sobre isso, né? Que talvez no futuro, essa questão de ter mais propensão a certos tipos de doenças, né? Que você consegue ver através de testes de DNA, digamos, ficaria disponível num banco de dados, né, do governo, ou até mesmo numa identidade, talvez. Isso meio que tornaria, né, algumas empresas, ou todas, na verdade, né, mais propensas a contratar determinadas pessoas, porque, por exemplo, elas têm menos propensão a ter problemas com ataque cardíaco, né? Ou, sei lá, problemas de osso ou articulação, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa vai desenvolver, né? Uhum. Então, realmente, geraria uma espécie de discriminação. Realmente, vendo por esse lado, existem várias possibilidades negativas, né? Com essa questão da engenharia genética. Cara, isso é muito interessante, porque se você pensar, isso também poderia ser usado para a questão de parceiros. Por exemplo, eu gosto dessa mulher aqui. Aí eu vou ver, de alguma forma, eu consigo o gene dela e eu vou ver se nossos filhos vão ter mais predisposição a nascer de certa forma, com alguma doença, ou se ela vai ter alguma doença no futuro e daí ela vai me gerar muitos problemas para cuidar dela. Cara, se você extrapolar isso, fica muito maluco e é muito interessante de conjecturar a esse respeito. É muito, cara, muito Black Mirror. É verdade. Isso é tão Black Mirror. Isso, como eu disse, de certa forma já acontece, né? O Facebook mesmo, cara, as informações que você coloca lá, amigo, eles conseguem te montar um perfil de como você é. Tem um podcast no Nerdcast que eles falam sobre isso. Eu vou ver se eu coloco na descrição. Mas tudo que você posta, os lugares onde você dá check-in,
as coisas que você compra, tudo são informações para montar um perfil sobre você. Isso pode ser vendido. Acontece, não acontece? Não sei. Mas a melhor forma de se proteger hoje, cara, é usar o VPN para qualquer coisa. A sua experiência de compra já muda a partir do momento que você pesquisa alguma coisa na rede. Então, de certa forma, isso já está ocorrendo. E outra dica, leia o livro Mindhunter. Os caras do FBI, eles conseguem montar um perfil de uma pessoa, basicamente com alguns detalhes. Então, é possível eu montar o seu perfil completo com base em algumas informações. Então, se você juntar isso com o algoritmo, com todas as suas informações, sei tudo sobre você e você está na minha mão, entende? E o mais louco disso, que eu esqueci de falar enquanto a gente estava gravando, é que você mesmo dá a informação. Então você está dando informação para um cara usar contra você. Isso é muito maluco hoje em dia. Mas enfim, de volta para o podcast. Talvez isso seja até uma forma dos governos controlarem as pessoas no futuro. Eu tenho informações sigilosas sua, eu tenho todos os seus pensamentos, tipo assim, eu tenho os seus hábitos e eu posso usar isso contra você. Então você vai fazer exatamente o que eu quero. E o governo já pode estar usando isso hoje em dia. Os Estados Unidos, isso é uma preocupação real, sabe? E já acontece meio que situações de controle excessivo em alguns países, né? Se não me engano, é na China que tem câmeras em todos os locais, China, né? Verdade. Você consegue achar um ladrão em alguns segundos. Aí tem essa questão, né? Tipo, gera mais segurança, mas também Cara, isso é verdade, amigo. interfere na privacidade das pessoas, né? O governo sempre vai usar essa desculpa de que é para sua segurança, quando na verdade ele está tomando sua liberdade, pouco a pouco. Também pode ser usado pra, como tu falou, né? Manipular o que aquela pessoa vai comprar, né? Tornar ela mais, digamos, ativa ali no comprando mais coisas. Inclusive eu já ouvi, né? E também eu já ouvi algumas pessoas falando, eu não sei se é aquela questão de histeria coletiva, mas falando que a pessoa estava conversando com alguém no telefone tipo, sobre alguma coisa que queria comprar ou que queria viajar, e um tempo depois ela viu no Facebook ou no Google um anúncio sobre aquilo, né? E também outras questões assim mais plausíveis, né? Tipo, você conversando no Facebook e depois você acaba aparecendo uma propaganda sobre algo que você estava conversando. Você fala tipo, eu tava querendo comprar um novo Sony Xperia. Aí aparece depois 10 minutos a propaganda para você. Então, né, eu acredito que existam duas possibilidades, né? Mais possibilidades de curar doenças, talvez aumentar a longevidade do ser humano, né? Porque, querendo ou não, os estudos eles sempre foram meio que voltados para isso, né? Tem estudos que visam diminuir a ação de radicais livres para aumentar a nossa longevidade, né? Então, talvez realmente eles sempre voltaram os estudos, né, os cientistas, para a imortalidade, né? Então, sei lá, tem essa questão e também tem esse outro lado, né, da invasão de privacidade e do aumento de preconceito e discriminação. Estratificação social. Justamente por essas questões mais genéticas, né? Uhum. Então, também tem essa possibilidade, assim, bem mais obscura do futuro da humanidade, né? Com esse controle do governo sobre as pessoas. Mas isso é realmente uma pauta muito interessante. Quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 disso, né? Se as pessoas gostarem. Porque é um assunto mesmo realmente fascinante e rende muito assunto para vários livros sobre ficção científica e tal. E é aquilo, cara, é o que você disse. Geralmente o cientista, ele cria umas coisas pro bem, né? Você fala assim, vou criar isso aqui porque isso aqui vai ser legal, tipo, a MC ao quadrado, uma nova forma de energia, criaram bomba. O avião, quando criaram, pô, isso é foda, cara, a gente vai explorar os céus, olha que maneiro. Virou arma de guerra durante a Primeira e Segunda Guerra, se não me engano. Eu acho que é a Segunda. Então, e às vezes isso deixava os cientistas realmente extremamente deprimidos e descrentes com a humanidade. Então é isso. O futuro pode ser algo maravilhoso, utópico, lindo, ou pode ser
uma porcaria. É isso aí. Vamos ver o que vai ser. Mas então é isso por esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se curtiu mesmo, deixa o seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou-se. Adeus, maricons. Nox, me dá seu genes. Se os seus genes não forem adequados, eu vou encontrar outro parceiro pro canal.